Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando dos capítulos da Sala que você tem assistido aí no nosso canal, A Sala, o Livro. Se você está inscrito, está recebendo todas as semanas 2 capítulos do livro para acompanhar a narrativa. Se você ainda não está inscrito, eu convido você a se inscrever. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de uma mensagem que eu recebi do Giovanni. Eu não conheço o Giovanni, mas ele fez uma colocação muito pertinente. Ele apresentou um texto bíblico onde a palavra de Deus se refere a respeito de fábulas e que nós deveríamos evitá-las. Será que o livro A Sala, um livro de ficção como esse, deve ser usado para levar uma mensagem às pessoas? Será que nós podemos usar de histórias fictícias? Bom, esse é um primeiro ponto para nós analisarmos. Veja que histórias todos nós gostamos muito. Desde a infância, nós vamos dormir com os nossos pais contando histórias para nós. E a Bíblia é um livro de histórias. Ela tem histórias verídicas, histórias que não escondem a verdade e a realidade da vida das pessoas. Mas também é um livro de histórias fictícias. Veja bem, o maior contador de histórias da história foi Jesus. Jesus era um mestre em contar histórias e ele sabia muito bem que através de uma história, uma lição pode ser ensinada, ela vai ser gravada, memorizada, na verdade jamais esquecida e, acima de tudo, entendida. Era o que ele fazia com as parábolas. Jesus criava histórias fictícias para ensinar uma lição, para transmitir uma mensagem. E as pessoas jamais esqueciam daquela história, elas entendiam a mensagem e era com facilidade que elas podiam contar para outras pessoas, ou contar aos seus filhos, contar para amigos, aquilo que Jesus gostaria de ensinar. Então esse é o primeiro ponto. O uso de histórias fictícias é algo que Jesus fez e a Bíblia faz para nos ensinar lições. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque meios para transmitir as histórias existem muitos. E todos nós amamos. O ser humano ama ir ao teatro, o cinema, ler um bom livro, um bom romance, as histórias em quadrinhos. Tudo isso é um meio de contar uma história. Mas nós precisamos ter cuidado de como utilizamos estes meios. Os meios não são o problema é a mensagem a ser transmitida. É por isso que eu tenho aqui nessas prateleiras alguns livros que talvez você reconheça. O que eu procuro fazer é ler esses livros, estudar estes e outros autores que pegam o texto bíblico, a história bíblica, os conceitos religiosos e distorcem e apresentam de maneira equivocada para as pessoas que aceitam, com uma boa argumentação, é verdade, como verdade. O que eu faço é ler esses livros e distorcer aquilo que foi torcido e apresentar uma verdade bíblica, real, verdadeira, como o texto bíblico deseja apresentar. Então as histórias são um meio de apresentar grandes verdades. Agora, o que é a fábula? Porque o Giovanni apresentou esse texto e existem alguns textos. Vamos ao dicionário e vamos ver o que o dicionário diz a respeito de fábula. O que é fábula? Veja agora. Fábula são histórias ou contos que apresentam uma mensagem ou mesmo uma lição através da história de animais que falam. Animais que falam em histórias não devem ser usados dentro de um contexto bíblico. A minha denominação, a minha igreja, não utiliza histórias com fábulas, ou seja, animais que falam. Isso é muito perigoso. Por quê? Veja bem, eu vou explicar para você e vou explicar por que eu desenvolvi um outro projeto similar à Sala para ensinar lições sem o uso de fábula. A fábula, ela é algo que uma criança pequena, vamos dizer até 5, 6, 7 anos de idade, talvez, depende da maturidade da criança, vai acreditar. Quando ela é bem pequena, ela acredita que animais falam. Mas logo ela cresce e ela percebe que animais não falam. Ela deixa de gostar da fábula, da história? Não. Ela gosta da história, ela continua amando a história, mas ela entende que fábula é mentira. E o problema é justamente esse. A Bíblia é um livro que nós cristãos cremos e aceitamos como histórias verídicas, histórias reais, a não ser que seja um texto profético ou mesmo uma parábola que nós sabemos que é fictício. Quando nós vamos a Gênesis 1, 2 e 3, e temos ali o princípio da história da Terra,
nós vemos uma serpente falante. Mais adiante, nós encontramos a história de Balaão, onde uma jumenta falou. O que acontece quando uma criança, um jovem, um adolescente, que agora entende que fábula é mentira, o que acontece quando ele se depara com a Bíblia? Porque nós somos bombardeados com fábulas, e é isso que a Disney faz, e outros tantos desenhos que as crianças assistem na TV, nos canais ou mesmo na internet, no YouTube, hoje em dia são carregados de histórias que são fábulas. São o quê? Animais falando. Elas sabem que animais não falam. E aquelas histórias elas gostam, apreciam, mas sabem que é mentira. Não é real, não é verdadeiro um cachorrinho falando, um gatinho falando, ou outro qualquer animal. Então na mente dela, no inconsciente dela já está registrado histórias onde animais falam são fábula. Fábula é mentira. Bíblia tem histórias onde animais falam. Portanto, Bíblia é fábula. Fábula é mentira, então Bíblia é mentira. Esse é o grande perigo. Há uma série de livros famosos que se tornaram também filmes famosos do autor C.S. Lewis, o autor britânico, cristão, chamado Crônicas de Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia, existe ali um fundo cristão e uma mensagem cristã que deseja ser transmitida. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus por nós, a salvação e o reino de Nárnia representa o reino de Deus. Mas dentro dessa história, nós temos fábula, temos animais falando. E mesmo Jesus é representado por um leão que fala. Aslan, o grande leão da história de Nárnia, é Jesus, que morre e ressuscita para salvar um dos personagens. Veja, fábula misturada com uma mensagem cristã é algo muito perigoso. Este uso da fábula é usado por ateus, por aqueles não cristãos, a acusarem cristãos de serem ignorantes, pessoas de mente muito simples e limitada, porque creem em histórias de animais que falam. Então, como eu sou escritor, e com este pensamento, e também tenho 2 meninos pequenos, pensando neles e pensando na educação das crianças, mas também na beleza que existe em contar histórias que vão ensinar belas lições bíblicas a respeito de Jesus e da salvação, alguns anos atrás me veio à mente criar uma história que eu acabei escrevendo chamada Eagle Trip, uma trilogia. Este é o primeiro livro, que se chama O Sofisma de Logner. O segundo livro se chama Guerra na Terra de Mir, estou escrevendo, e o terceiro, Príncipe Michael. O que é Eagle Trip? Eagle Trip é uma história medieval similar a Nárnia, histórias medievais que todos nós gostamos muito, principalmente crianças e adolescentes, como Game of Thrones e Senhor dos Anéis, entre tantos outros. Esta história, Eagle Trip, é baseada em Efésios capítulo 6. O personagem principal, um rapaz alemão de 17 anos, chamado Klaus Victor, sai da cidade de Stuttgart e acaba, de uma maneira acidental, acaba entrando no mundo da terra rosdelena. Os nomes dos lugares e o nome dos personagens foi tirado de línguas europeias e elas contam a história através do glossário no final do livro. Você vai vendo o significado dos nomes e dos lugares e você vai entendendo a parábola. Cada capítulo traz uma lição. O objetivo de Klaus é sair do reino de Dunkel, o reino de trevas, para o reino de Lis, o reino de luz. Dentro da caverna, que é o único caminho para atravessar pelas montanhas, o rei Logner, que é o rei do reino de Dunkel, que quer dizer trevas, colocou um dragão, impedindo a passagem. Elsker, o rei do reino de Lis, que é o reino de luz, quer dizer amor. E Michael, seu filho, quer dizer Miguel, o filho único do rei Elsker, que é o rei do amor. Klaus, para poder chegar lá, ele precisa enfrentar o dragão. Onde nós encontramos o dragão na Bíblia? Apocalipse 12. É uma batalha. E para enfrentar o dragão, ele precisa de uma armadura que o príncipe Michael criou no reino de Dunkel. Esta armadura contém 6 partes. Aí você vai no livro de Efésios, no capítulo 6, e você encontra 6 partes da armadura. A espada, o escudo, a couraça, o capacete, o cinturão, as botas. Essas 6 partes fazem parte da primeira parte da história, que é uma trilogia, o Sofisma de Logner. Ele precisa conquistar as 6 partes
para poder derrotar o dragão e chegar no reino de Lys, o que vai possibilitar ele encontrar com o príncipe Michael, que pode levá-lo de volta a Stuttgart, na Alemanha. Veja, é uma história fictícia, mas totalmente baseada na Bíblia, baseada em Efésios 6, em Apocalipse 12, cheia de emoção, aventura, onde um jovem, um adolescente, uma criança, vai ler acompanhado pelo professor, ou quem sabe pelo pai, pela mãe, antes de dormir, explicando a parábola, explicando o sentido daquilo que está sendo lido, para que ele possa aprender lições em uma história muito empolgante, como Jesus fazia, contando parábolas, contando uma história fictícia, inventada para que uma lição possa ser assimilada e aprendida. Se você tem interesse neste livro, eu estou mostrando aqui algumas imagens, também dele em quadrinhos. Meu amigo Breno de Barros é um desenhista, depois que ele leu o Eagle Trip, ele gostou muito da história e falou, por que nós não fazemos em quadrinhos? E aí está o primeiro volume em quadrinhos, também de Eagle Trip, o Sofisma de Logner, parte 1. Você pode adquirir esse material no site, onde eu estou colocando aqui embaixo, para você ver, o site asalaolivro.com, onde você pode encontrar estes livros. São materiais com pensamento cristão, uma mensagem cristã. Porque o mundo está repleto de histórias interessantes, atraentes, empolgantes, envolventes. Mas a mensagem não é de salvação. Aqui você não vai encontrar fábula. Você vai encontrar uma história pura, limpa, verdadeira, tirada do texto bíblico, para que possa educar os nossos filhos, para que possa educar a nossa juventude no caminho de Jesus, no caminho da salvação. Que Deus abençoe você e que você possa fazer um bom uso desses materiais. E se você está acompanhando os vídeos da sala nesse canal, a história vai se tornar cada vez mais empolgante agora. Não perca os próximos capítulos na aventura de Andrew Marshall e Sofia Bianchi. Um abraço, fique com Deus. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.